Fala pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Esse vídeo aqui a gente vai falar sobre a declaração de espólio. E aí, desde já, eu quero alertar para uma coisa aqui sobre o espólio. O espólio, o objetivo da declaração de espólio é transferir os bens da pessoa que faleceu para as pessoas que vão herdar esses bens. E aí eles podem ser herdeiros ou meieiros, vocês vão entender já já qual a diferença dos dois. O que é importante aqui? Declaração de espólio é uma coisa, declaração de imposto de renda é outra. Apesar de ser feito no mesmo programa, é só uma leve diferença aqui, são duas coisas diferentes. Por que eu estou falando isso? No ano que a pessoa morreu, você pode fazer a declaração de espólio. Só que também, no ano que essa pessoa faleceu, você pode fazer o imposto de renda. Como assim, Michel? E para que eu vou fazer isso? Vou te explicar. Vamos supor, a gente está em 2021. A pessoa faleceu em 2020. Não sei qual mês. Faleceu em 2020. Agora, em abril de 2021, você pode fazer o imposto de renda dessa pessoa. Por que você faria o imposto de renda dessa pessoa? Porque ela tem imposto a restituir ou ela tem imposto a pagar. E aí, nesses dois casos, eu já vou te explicar aqui sobre isso, que é o seguinte. Se a pessoa tem imposto a restituir, você fizer a declaração de espólio e debaixa no CPF, você vai perder essa grana, entendeu? O motivo? Então, se ela tem imposto a restituir, você vai fazer um imposto de renda. E aí, se você for herdeiro, se você for o companheiro dessa pessoa, você pode fazer a declaração em conjunto, que é o quê? Um colocar o outro como dependente e aí consegue receber na conta dessa pessoa que também está na declaração. Se não é o seu caso, você não vai conseguir receber esse dinheiro diretamente. Você vai ter que aguardar o inventário para, com o inventário em mão, com a decisão judicial ou com a escritura pública, você vai ao Banco do Brasil e você saca essa restituição, tá? A outra opção é se você tiver imposto a pagar. Se você não, se a pessoa que faleceu tem imposto a pagar. Se essa pessoa tem imposto a pagar, você não fizer, esse imposto a pagar, o governo vai calcular ele e vai descontar dos bens aí. Vai ficar com uma dívida com o herdeiro. Simples assim, tá? Então é importante você fazer logo, tem a opção de parcelar, você não vai pagar multa e juros e tal. E claro, você fica correto, né? Você não tá deixando nada para depois, nem nada assim, beleza? Por isso a importância de fazer aí a declaração de imposto de renda. Mesmo exemplo, a pessoa faleceu lá em 2020. Você pode fazer a declaração de espólio também. Em seguida, junto, você não precisa aguardar nada disso. Você pode fazer a declaração de espólio. A declaração de espólio, o objetivo é transferir os bens, tá? Então, você vai ouvir falar aí sobre declaração inicial, intermediária e declaração final de espólio. Não existe essa distinção no sistema. O que existe é que, durante o período que a pessoa faleceu e ainda não foi feito o inventário, está em processo judicial, está em discussão, seja lá o que for, tem que fazer no imposto de renda dessa pessoa, simplesmente para mostrar se teve um acréscimo de bens, por exemplo. Como assim acréscimo de bens? Vamos supor que essa pessoa tenha 3 imóveis, esses imóveis recebem aluguel. Então tem que declarar o imposto de renda, o aluguel, pagar o imposto ou recuperar o imposto, enfim, segue até o momento da declaração de espólio, que chama declaração final de espólio. Essa declaração final, como eu já disse, transfere os bens para outras pessoas, é o que eu vou te mostrar aqui agora, beleza? Vamos lá, vamos para a tela do programa aqui, mas desde já, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Isso ajuda a gente a estar crescendo o canal, isso, cara, ajuda demais a gente, vocês não têm noção. Obrigado se você já tem feito isso, tá? Então vamos lá. Essa é a tela inicial do programa do Imposto de Renda. Ele é o mesmo programa, tá? É o IRPF 2021. Só que aqui, ó, tá vendo o tipo? Você vai marcar aqui, ó, declaração final de espólio. Iniciar uma em branco. Vamos dar um nome para essa pessoa aqui. Vai chamar aqui Blue Consult espólio. Pronto, a tela inicial aqui é a mesma. O que vai mudar? Vamos lá. Aqui na identificação do contribuinte, a identificação da pessoa que faleceu, não vai ter ocupação principal aqui, ela já vem automática aqui, 81 espólio, tá? Se tiver cônjuge ou companheiro, coloca aqui. E aí o segundo ponto aqui é o espólio. Basicamente, o que vai mudar do imposto de renda de pessoa física para o espólio é essa aba aqui, espólio, e essa outra aba aqui, herdeiro/meieiro. Vou te explicar. Aqui nessa parte de espólio, algumas coisas importantes. Ano do óbito, que é muito simples.
Aí aqui, ó, vem a primeira pergunta, eu vou te explicar cada uma dessas perguntas, que vai ser importante. Ocorreu partilha e sobrepartilha no mesmo ano? Primeiro, o que é partilha? Partilha é dividir os bens. E dividir os bens significa, por exemplo, 50% foi para uma pessoa, 50% foi para outra pessoa. Isso é partilha. Sobrepartilha é a mesma coisa, só que acontece geralmente, quando tem algum problema judicial e tem um outro bem que não estava na declaração, que foi conhecido em outro momento, ou identificou, por exemplo, que uma pessoa que recebeu 50% não deveria ter recebido 50%, deveria ter recebido 25%. Então, voltando para o nosso exemplo, uma sobrepartilha já foi recebido lá 50 e 50 por duas pessoas, e aí surgiu uma terceira pessoa, por exemplo, um filho que não sabia. Aí, dos 50 a 50 lá, vai ter que redividir e 33% vai para esse novo filho. Isso é sobrepartilha, tá? Se teve, você vai marcar aqui sim e não. Quando você marca, ele muda aqui as opções. Então, vou te mostrar as duas opções. Vamos imaginar que não ocorreu partilha e não ocorreu sobrepartilha. Michel, quando é que não acontece isso? Quando é um herdeiro só, tá? É um único filho, um único esposo, só vai para uma pessoa, então você vai colocar não e não aqui. É o inventariante, provavelmente, que vai receber tudo isso, tá? Aí aqui você vai ter poucas coisas para colocar. Aqui tem outra coisa importante. Aqui é informações com base em, tem decisão judicial e escritura pública. São diferentes também. Eu vou te mostrar aqui. Ó. Quando você muda os campos a preencher. Via de regra, se o processo do espólio, da herança, seguir um rito normal, ele vai ser escritura pública. Que é o quê? Foi lá, entendeu os bens, avaliou os bens, disse de quem é para cada e pronto, todo mundo tá ok, ou a única pessoa que vai receber tá ok, e ela recebeu uma escritura pública. Eu não vou abrir uma escritura pública aqui, porque é lotado de informações pessoais, mas aqui é muito simples. Na escritura pública vai vir um papel timbrado lá do cartório, tá? Com todas essas informações aqui. O que você precisa colocar? Importante, CNPJ do cartório, não pode ficar sem, nome, livro e folha, isso aqui é informação do cartório, município, data da lavratura, tudo isso aqui é informação lá do cartório, geralmente vem no carimbo da escritura, tá? CPF do inventariante. Inventariante não necessariamente, tá? É quem vai receber os bens. O inventariante aqui é quem está responsável lá no cartório por fazer o inventário, tá bom? Então você vai colocar o CPF e o nome dessa pessoa aqui. Não estamos falando ainda de divisão de bens. Calma que você vai entender já já. Aqui embaixo ele pergunta aqui, ó, se trata-se de óbito do casal, entendeu? Se for não ou sim, você coloca aqui. O cônjuge ou companheiro é meieiro, se for não ou sim, você coloca aqui. Então eu já vou te explicar o que é meieiro. Meieiro é quando tem um casamento e no contrato desse casamento diz que a pessoa vai ficar com a metade. Não é exatamente dessa forma, mas, por exemplo, se eu tenho união total de bens, ou enfim, que caracterize que os bens vai ficar para a esposa, vai ficar para o marido, ele é um meieiro. Chama-se meieiro, ele não é herdeiro, ele é meieiro. Meieiro é quando é casado aí, tá? Tem casos que é união estável, tem N casos aí, ok, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. O que você precisa entender aqui é que se tá lá casado, regime de bens, os bens vão pro companheiro que ficou vivo, ele é um meieiro. E a última pergunta aqui, em alguns casos, o inventário é feito em conjunto, quando falecem os dois. Morreu, por exemplo, o marido e a mulher, então vai fazer o inventário dos dois ao mesmo tempo. Ah, mas não seria a mesma coisa? Não, imagina que o marido tenha um filho fora do casamento, a mulher tenha um filho de outro casamento, enfim, entendeu? Pode ter muita diferença aí sim, beleza? Isso aqui é para uma escritura pública, isso aqui é o rito normal de um processo. Só que às vezes o processo não é tão simples e vai para a briga judicial. E aí, o documento que você vai ter para fazer a declaração final de espólio é a decisão judicial. Quando muda aqui, muda um pouquinho aqui, mas é basicamente a mesma coisa. Só muda que ao invés de ser o número da escritura é o número do processo, você vai colocar a vara, comarca e tal, beleza? É muito tranquilo aqui. Voltando aqui em cima, quando ocorre partilha ou sobrepartilha, você marca sim, aparece essa aba aqui, ó, que é sobrepartilha. Vamos lá, que é sobrepartilha.
Para que eu quero colocar essa sobrepartilha? Porque essa sobrepartilha ela vai ter um novo inventariante, entendeu? Vou te explicar aqui a história mesmo para você entender bem bonitinho. O José faleceu. E aí o filho dele, o João, era um inventariante. Perfeito. Aí depois de alguns tempos, ou sei lá, no mesmo dia, enfim, por algum motivo, o João recebeu 100% da herança, foi a partilha, e aí descobriu que o José tinha um outro filho, chamava Pedro. E aí o filho Pedro entrou na justiça querendo a parte dele. E aí o Pedro é uma sobrepartilha, porque ele foi uma partilha depois da partilha. E aí o José entraria aqui na identificação, que é o falecido. O filho que fez a partilha, o João, entraria aqui, tá? Na aba de partilha. E o Pedro, que é o filho que chegou depois, ele entraria aqui sobre a partilha, tá? Aqui ainda surge essa pergunta aqui se a sobrepartilha foi encerrada ou não. Se ela não foi encerrada, você só vai identificar o Pedro aqui, que é o sobrepartilha, que é esse que chegou depois. Se ela já foi encerrada, aí você vai ter que preencher igualzinho a partilha, tá vendo? Fica igualzinho. Você vai preencher as mesmas coisas, só que da nova decisão judicial ou da nova escritura pública, tá? Então é muito tranquilo. 80% do trabalho da declaração de espólio está no entendimento da história, na leitura da decisão judicial ou da escritura pública e no preenchimento correto aqui nessa aba. 90%, eu diria. Os outros 10%, 5% vem para cá, ó, para essa aba. Aqui você vai colocar os herdeiros e meieiros. Quem é meieiro? O cônjuge, já te expliquei. Quem é herdeiro? Qualquer outra pessoa que não seja o cônjuge. Aqui você vai vir aqui em novo, vai colocar o CPF e o nome dessa pessoa. Simples assim. Não tem muito o que fazer. Só tem um alerta importantíssimo aqui. Essa pessoa que vai receber os bens, ela vai ter um acréscimo de bens, concorda? Então, você vai colocar aqui o CPF dela, tá? E vamos colocar aqui, ó, herdeiro 1. Ok. Na declaração de espólio, identificou esse herdeiro. O que esse herdeiro precisa fazer? Colocar nos bens dele o que ele foi recebido do espólio. Vamos lá agora. Então, eu vou fechar essa declaração de espólio. Na declaração de espólio, acabou. Todo o resto aqui é igual, tá? Não se preocupem. Se tiver alguma dúvida, claro, você vai deixar aqui no comentário, mas basicamente todo o resto é igual. Importante, espólio, herdeiro e aqui na identificação, código 81, tá? Vou fechar essa declaração e vou abrir uma declaração comum, agora que eu vou te mostrar o que o herdeiro vai fazer na declaração dele. Pronto, abri aqui a declaração do herdeiro 1. Aqui na identificação dele não muda absolutamente nada, tá? Não muda nada em nenhum outro campo aqui. E aqui, ó, na parte de rendimentos isentos, é aqui que você vai entrar. Por quê? Vou te explicar rapidamente. Vou entrar em bens primeiro. O bem, vou te mostrar primeiro o bem pelo seguinte. Vamos supor que você recebeu um prédio comercial. Vai colocar aqui o IPTU do prédio, você vai colocar aqui, ó, prédio comercial recebido como herança do senhor João, tá? E aí, você pode colocar, eu aconselho você colocar aqui o CPF do senhor João. Por que isso? Cara, essa campo de discriminação é o que o auditor da Receita vai ler quando chegar no sistema dele lá, que ele precisa fazer uma malha fina no seu imposto de renda. Então, se esse campo aqui você já explicou aqui, você já se livra dele ter que te chamar lá, entendeu? Então, você colocou isso aqui, e aqui embaixo, ó, você tinha 0 desse bem, e você passa a ter, por exemplo, 450 mil reais, entendeu? E aí, beleza, mas como é que eu explico esse ganho de capital aqui de 0 para 450 mil reais? Aqui do lado, ó, em rendimentos isentos e não tributáveis, você vai vir aqui novo. Aqui tem um aqui, ó, recebidos, quer ver? Ó? Olha aqui, ó, código 14, transferências patrimoniais, doações e heranças. Você vai colocar isso, vai colocar se quem recebeu foi você, um dependente, vai colocar o CPF lá do seu José, né? O João, não sei, seu José, que é o falecido. Você vai colocar o CPF do seu José, vai colocar aqui, ó, José, e aí ele foi o falecido, não precisa colocar falecido na frente, é só para ilustrar aqui, tá? E você vai colocar o valor total. Que valor total é esse? No documento, seja na decisão judicial, seja na escritura do espólio,
vai ter lá um valor total. E é esse valor que você vai colocar aqui, porque ele é o mesmo que vai lá para os bens. Então, no nosso exemplo aqui, 450 mil. Coloquei os 450 mil aqui, dei OK, tá bonitinho, ó. Tive um rendimento isento de 450 mil, que foi uma transferência patrimonial, doações e herança. Vou até excluir os outros aqui para ficar fácil, tá? Por que eu coloco aqui? Porque eu expliquei para a Receita de onde é que veio aqueles 450 mil em bens. E aí, como o seu José que faleceu colocou o meu CPF lá, como eu coloquei o CPF dele aqui, a Receita já consegue amarrar isso, tá tudo bonitinho, não tem erro. Então lá, rendimentos isentos, repassando, aqui é a declaração de quem recebeu a herança, tá? Você vai vir aqui, rendimentos isentos, vai colocar o total do valor com o CPF do falecido e tudo que você recebeu você vai colocar lá em bens, tá? E aí aqui eu aconselho que você coloque o CPF que foi recebido como herança na discriminação, porque isso aí vai te evitar problemas, beleza? Simples assim, não tem maiores complicações aqui, mas óbvio, fica aberto aqui a caixinha de comentário, deixa seu comentário aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, a gente vai te ajudar aqui. Se ficou algum ponto aqui que você não entendeu, que precisa esclarecer, a gente também pode gravar um outro vídeo, beleza? Muito obrigado, você que assistiu até aqui, muito obrigado aí por se inscrever, tamo junto, um abraço.